Muito bem, então, pessoal, vamos lá para mais uma videoaula aí, né? Nesse período de estudos remotos, tá? Essa semana a gente vai estudar as colisões. Esse será o foco do nosso estudo nessa semana, tá? Muito bem, então, seguindo o material aí que eu passei para vocês, né? Começa o material já mostrando uma imagem, né? De um jogador de um time, eu não sei de que time que é, né? Acho que tem cara de ser voleibol, né? Que leva uma bolada no rosto, tá? Então existe uma colisão entre a bola e o rosto dele, produzindo uma deformação em ambos os corpos, né? A gente pode observar pela imagem a deformação tanto na bola como no rosto dele, certo? Bom, enfim, então comecemos aqui, né? A parte de colisões, a gente vai definir então uma colisão como sendo uma interação, né? Com uma duração limitada de tempo entre dois corpos, tá? Em uma colisão, a força externa resultante que atua sobre os corpos poderá ser desprezada em relação às forças envolvidas na colisão, as forças internas que a gente chama de sistema, tá? As forças externas para nós não serão importantes para estudarmos. A gente vai trabalhar só com as forças internas da colisão no nosso sistema, tá? Muito bem. No estudo de colisões entre dois corpos, né, a preocupação está relacionada com o que acontece com a energia cinética do sistema e o que acontece com a quantidade de movimento do sistema. A quantidade de movimento também é chamada de momento linear. Tá? Em alguns exercícios vocês podem, talvez, encontrar futuramente escrito momento linear, mesma coisa que quantidade de movimento. Tá? Então, essa é a preocupação no estudo de colisões. O que acontece com a energia no sistema durante a colisão, o que acontece com a quantidade de movimento no sistema durante a colisão. Tá? Imediatamente antes, né, e após a colisão, porque daí pode ter variação ou não, certo? Essas possíveis variações, né, dessas grandezas é que vão classificar que tipo de colisão que está ocorrendo. Né? Vocês já vão ver logo a seguir, a gente tem três tipos distintos de colisões. Tá? Bom, as forças externas até são capazes de gerar variação na quantidade de movimento do sistema por completo. Né? Já as forças internas, né, veja, força externa, uma força externa atuando sobre o corpo, aplica a força, força produz aceleração, varia a velocidade, varia a quantidade de movimento. Então, uma força externa é capaz de variar a quantidade de movimento do sistema. Tá? Agora, numa colisão, né, só entre dois corpos, as forças internas decorrentes da colisão não são capazes de alterar a quantidade de movimento do sistema. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Tá? Então, diz ali, ó, já as forças internas podem apenas gerar mudanças na quantidade de movimento individual. Né? A quantidade de movimento individualmente dos corpos pode variar, mas a quantidade total não pode, certo? Então, uma colisão leva em consideração apenas as forças internas existentes entre os objetos que constituem o sistema. Portanto, a quantidade de movimento será sempre a mesma para qualquer tipo de colisão. Tá? Então, ressaltando, frisando, o que isso significa? Independente do tipo de colisão que a gente venha a ter, a quantidade de movimento se conserva sempre. Tá? A quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, ok? Isso é fundamental, tá, gente? Fundamental para o entendimento e a resolução dos exercícios que virão. Muito bem. Slide seguinte diz lá, ó, durante uma colisão, a energia cinética, tá, de cada corpo participante pode ser totalmente conservada, parcialmente conservada ou totalmente dissipada. Vejam, são três coisas distintas que podem acontecer com a energia. E são essas três coisas distintas que vão estabelecer os três tipos de colisão que a gente pode ter. Tá? Então, as colisões elas são classificadas a partir do que acontece com a energia cinética de cada corpo. Tá? As características dos materiais e as condições de ocorrência determinam o tipo de colisão que vai ocorrer. Então, a gente pode ter uma colisão perfeitamente elástica. Uma colisão perfeitamente elástica conserva 100% da energia. A energia inicial igual à energia final. Tá? Uma colisão
elástica. Essa é aquela colisão em que apenas parte da energia é conservada, parte é dissipada, tá? E uma colisão inelástica. Colisão inelástica é aquela em que a energia é totalmente, 100% dissipada. Ela não se conserva nada, certo? Durante o processo de colisão, ok? Então, essas três tipos de colisão. Elástica, tá? Perfeitamente elástica, elástica ou parcialmente elástica e inelástica, certo? Muito bem. Comecemos então a detalhar essas colisões. Comecemos pela colisão perfeitamente elástica, tá? Então, no slide seguinte tem ali, visto de cima, né, uma mesa de bilhar, alguém segurando um taco, tá? Que colide ali o taco na bola branca, a bola branca entra em movimento, a bola branca A colide com a bola preta B, tá? E aí tem ali escrito, né, a energia cinética de A antes da colisão é 8 joules, a energia cinética do B depois da colisão, 4 joules. Depois da colisão eu tenho a energia cinética, E', que ele mostra ali, né, E' cinética do corpo A igual a 5 joules, a energia cinética E' do corpo B, 7 joules. Veja, mudou a quantidade de energia do corpo A, inicial para o final, mudou a quantidade de energia inicial do corpo B para o final do corpo B. Contudo, inicialmente eu tinha 8 para o A, 4 para o B, total 12. Depois da colisão, 5 para A, 7 para B, total 12. Conservou 100% da energia. Então, isso caracteriza uma colisão perfeitamente elástica, tá? Então, essa é a ideia inicial aqui, tá? Aí tem uma observação ali, ó. Observe que se calcularmos a energia total do sistema, vamos encontrar o quê? Né? Aí passa para o slide seguinte. Antes da colisão, 8 mais 4, 12. Depois da colisão, 5 mais 7, 12. Tá? Então, nesse caso, a energia cinética total dos corpos que colidiram se conservou, tá? Esse tipo de colisão na qual, então, há conservação da quantidade de movimento e conservação da quantidade de energia do sistema, né, é denominado, então, de colisão perfeitamente elástica. Perfeitamente não perde nada, tá? Dica, perfeitamente não perde nada. Então, conserva tudo, certo? Muito bem. Então, temos ali no slide seguinte, né, choques perfeitamente elásticos. Olha o que ele diz lá, antes da colisão. A quantidade de movimento é a massa do corpo A vezes a velocidade inicial do corpo A, né? E a energia cinética do corpo A, massa do corpo A vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Tá? O corpo B está ali parado, velocidade igual a zero, então ele não tem quantidade de movimento e também não tem energia. Né? Ele está parado, não tem nada disso. Depois da colisão, tanto B quanto A se deslocam. E aí eu vou ter a quantidade de movimento depois da colisão. Quem vai ser a quantidade de movimento depois da colisão? Vai ser a quantidade de movimento de A somado com a quantidade de movimento de B. Então vai ser MA vezes VA depois da colisão, mais a massa B vezes a velocidade do B depois da colisão. E a energia? Como é que vai ficar a energia? Bom, a energia, como ambos vão ter velocidade, a energia do sistema será a soma das duas parcelas de energia cinética, do corpo A mais do corpo B. Então, eu vou ter MA, velocidade A depois da colisão ao quadrado dividido por 2, mais MB vezes a velocidade do B depois da colisão ao quadrado dividido por 2. Soma esses dois, vai dar a energia total. Tá? E a energia total depois da colisão tem que ser igual à energia total antes da colisão. Tá? Que a conservação da quantidade de movimento e a conservação da quantidade de energia, né? Da energia cinética do sistema. Perfeito? Muito bem. Uma coisa importante é o que a gente chama de coeficiente de restituição. Tá? O coeficiente de restituição ele é definido como sendo a razão entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Cuidado, gente, essa questão da velocidade relativa complica a cabeça de alguns alunos e erram por uma coisa muito, muito, muito simples. Tá? Observem. Imaginem que eu tenho um corpo indo da esquerda para a direita
e um corpo indo da direita para a esquerda. Esse tem velocidade 2, esse tem velocidade 4. 2, 4. Qual é a velocidade relativa de aproximação entre eles? Não é nem o 2, nem o 4. Como eles estão indo em sentidos contrários, é a soma das duas velocidades. 2 mais 4. É 6 metros por segundo a velocidade com que se aproximam um do outro. Tá? É como se eu pegasse a velocidade de um, transferisse totalmente para o outro e parasse esse, o outro ganha aquela velocidade, então ele vai com 6 metros por segundo. Velocidade relativa de aproximação. Tá? Se eu tenho um corpo, tá, indo da esquerda para a direita, tem um corpo parado aqui, então esse vem, colide. Depois que colidiu, esse corpo entra em movimento e esse permanece em movimento. Só que esse aqui, né, vai ter uma velocidade de 5 metros por segundo e esse aqui vai ter uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, ambos estão indo no mesmo sentido. Quando ambos os corpos estão indo no mesmo sentido, a velocidade relativa de afastamento, a velocidade com que um se afasta do outro, vai ser a velocidade desse corpo menos a desse aqui. Tá? Então, eu vou ter 5 menos 2, 3 metros por segundo é a velocidade com que esse aqui se afasta desse. Tá? 3 metros por segundo. Então, velocidade relativa. Quando os corpos estão em sentidos contrários, soma a velocidade. Quando os corpos estão no mesmo sentido, subtrai as velocidades, ok? É desta forma que acontece a aproximação ou o afastamento, perfeito? Vejam que também pode acontecer uma aproximação em que eu tenho dois corpos no mesmo sentido, né? O da frente andando a 3, o de trás andando a 5, ele vai se aproximar. Ele vai se aproximar disso aqui até colidir. A velocidade de aproximação é quanto? 5 menos 2, menos 3, 2 metros por segundo, a velocidade relativa, ok? Velocidade relativa. Se um corpo for abandonado de uma certa altura H maiúsculo, tá? E após o choque com o chão, então eu abandono uma bolinha, pega uma bola qualquer, né? Abandono ela lá em cima. A bola bate no chão e volta, mas não chega na mesma altura. Ela vai atingir uma altura menor. Ela sobe uma altura menor, um H minúsculo, tá? Então, nesse caso, o coeficiente de restituição será a raiz quadrada da altura menor dividido pela altura maior. Tá? É importante deixar claro que tanto para o caso de corpo se aproximando horizontalmente ou corpo que colide verticalmente com o solo, tá? O coeficiente de restituição você vai dividir as mesmas unidades, né? A velocidade de afastamento dividido pela unidade de velocidade de aproximação vai simplificar a unidade. Então, ou seja, o coeficiente de restituição é um número puro, sem unidade. Tá? O coeficiente é um número puro, não tem grandeza dimensional, ok? A gente vai ver nos exercícios a importância do coeficiente de restituição, certo? Vamos lá. Exemplo 1. Tá? O exemplo 1 diz ali o seguinte, ó. Ao longo de um eixo X, uma partícula A de massa 0,1 kg incide com velocidade escalar de 2 metros por segundo sobre uma partícula B de massa 0,3 kg. Inicialmente em repouso. Então, eu tenho a velocidade do corpo A inicialmente, o B está parado, que nem mostra a figura ali. O esquema a seguir ilustra isso, como também o que sucede após o choque. Então, antes da colisão, A tem 2 metros por segundo, colide em B que está parado. Depois da colisão, o A volta com uma velocidade de menos 1 metro por segundo, como a velocidade está para trás negativa, menos 1 metro por segundo, e o corpo B vai para frente com uma velocidade de 1 metro por segundo. Tá? Então, letra A ali do exercício pede, mostre que houve conservação da quantidade de movimento do sistema. Ora, para eu mostrar que houve conservação da quantidade de movimento do sistema, eu preciso calcular a quantidade de movimento do sistema antes da colisão e a quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Perfeito? Letra B, calcular o coeficiente de restituição dessa colisão e a seguir informar se houve ou não perda de energia mecânica no sistema nessa colisão. Tá? Quando que nós vamos ter perda de energia? Quando o coeficiente de restituição for menor que 1. Quando o coeficiente de restituição for menor que 1, há perda de energia. Quando o coeficiente de restituição for igual a 1, a energia se conserva. Quando o coeficiente de restituição for igual a 0, significa que nós temos uma colisão inelástica, 100% da energia perdida. Perfeito?
Então, vamos à resolução do exercício, né? Começamos pela letra A, a gente tem os dados ali separados no slide seguinte, né? Massa do A, velocidade do A inicial, a massa do B, a velocidade do B inicial. E aí, primeiro provar que a quantidade de movimento é igual. Então, se a quantidade de movimento conserva, a quantidade inicial é igual à quantidade final. Então, eu calculo separadamente qual é a quantidade inicial. A quantidade inicial vai ser a massa do A vezes a velocidade inicial do A, mais a massa do B vezes a velocidade inicial do B. Só que o B inicialmente estava parado. Então, o termo do B vai zerar. Vai sobrar só a massa do A vezes a velocidade inicial do A. Massa do A 0,1, a velocidade inicial do A 2, 0,1 vezes 2, 0,2, né? Metros por segundo, quilograma metro por segundo, certo? Quilograma metro por segundo. Então, essa é a unidade da quantidade de movimento inicial, 0,2. Vamos calcular a final. Como é que eu vou calcular a quantidade de movimento final? Vai ser a massa do corpo A vezes a velocidade do A final, mais a massa do B vezes a velocidade do B final. Tá? Então, a massa do A, 0,1, vezes a velocidade do A final. O A, depois da colisão, ele volta, então é menos 1. Tá? Mais a massa do B, que é 0,3, vezes a velocidade do B, ele vai para frente, 0,1 positivo. Tá? Então, 0,1 vezes menos 1 vai dar menos 0,1. 0,3 vezes 1 vai dar mais 0,3. Mais 0,3 menos 0,1, mais 0,2 quilograma metro por segundo, a quantidade de movimento final do sistema. Então, vejam, a quantidade inicial deu igual à quantidade final? Deu. Então, significa que conservou a quantidade de movimento. Está provado que houve conservação, ok? A letra B pede, então, para calcular o coeficiente de restituição. Tá? Como é que a gente calcula o coeficiente de restituição? A velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Tá? Então, a velocidade relativa de afastamento. O corpo B está indo para a direita com 1 metro por segundo. O corpo A volta, depois da colisão, ele volta com 1 metro por segundo. Então, se esse está indo para lá com 1 e esse está indo para cá com 1, a velocidade relativa entre os dois é 2. Tá? Então, 1 mais 1. A gente soma as velocidades quando estão em sentidos ali separados. Tá? Já antes da colisão, né, a velocidade de aproximação antes da colisão, como o corpo B está parado e o A vem com a velocidade de 2, a velocidade de aproximação é 2. Tá? Então, eu vou ter lá 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 0 igual a 2. 2 dividido por 2, E igual a 1. Ou seja, o coeficiente de restituição deu valor igual a 1. Bom, como o coeficiente de restituição deu um valor igual a 1, nós temos a certeza absoluta de que há conservação de energia no sistema. Tá? Então, não há perda de energia nessa colisão apresentada no exemplo 1. Certo? Conserva energia e conserva a quantidade de movimento. Muito bem, vamos adiante. Colisão parcialmente elástica. Tá? Bom, a colisão parcialmente elástica é aquela onde a energia cinética não se conserva. Tá? Isso ocorre porque parte da energia cinética das partículas envolvidas na colisão, no choque, se transforma em energia térmica, sonora, né? Outras formas de energia. Então, parte da energia é transformada em outras, então a energia não se conserva. Tá? Quando ocorre uma perda parcial de energia cinética do sistema, a colisão é classificada então como parcialmente elástica. Desse modo, a velocidade relativa de afastamento será ligeiramente menor do que a velocidade relativa de aproximação. Tá? Então, a velocidade com que eles se afastam é menor do que, do que a velocidade que eles se aproximam relativamente. Tá? Fazendo, então, assim com que o coeficiente de restituição vai assumir qualquer valor numérico compreendido entre 0 e 1. Não será 1, porque 1 é para colisões perfeitamente elásticas. Não será 0, porque 0 será para colisões inelásticas. Então, é o coeficiente entre 0 e 1, ok? Então, olha, ó, não se esqueça, mesmo a energia cinética não se conservando, a quantidade de movimento do sistema se conserva durante a colisão. Tá? Sempre a quantidade de movimento vai se conservar, ok? Muito bem, exemplo 2 então agora, né? Já vamos direto para o exemplo. Os dois corpos da figura, de massa MA 4 kg e MB 12 kg,
deslocam-se numa mesa perfeitamente lisa com velocidade de módulos VA 2 metros por segundo e VA 8 metros por segundo e VB 2 metros por segundo. Tá? Então, ressaltando, VA 8, né? A figura mostra o corpo A indo da esquerda para a direita, VB 2 metros por segundo mostra o corpo indo da direita para a esquerda. Tá? Aqui não aparece negativo porque o problema diz que é em módulo, certo? Aí o problema afirma, ó, sendo o coeficiente de restituição E igual a 0,3, tá? Determine as velocidades de A e B após a colisão e o sentido dos movimentos. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Sempre partir da quantidade de movimento. A quantidade de movimento se conserva. Tá? Então eu vou ter a quantidade de movimento antes da colisão. Tá? Então a quantidade de movimento antes da colisão vai ser quem? Massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B. Tá? Então eu vou ter 4 a massa do A vezes 8 a velocidade do A, mais 12 a velocidade do B, vezes menos 2, porque o B está indo para a esquerda, né? Vezes menos 2 velocidade do B. Isso vai dar 4 vezes 8, 32. 2 vezes menos 2 dá menos 24. 32 menos 24, a quantidade de movimento inicial do sistema, 8 kg metro por segundo. Ok? Muito bem. Depois da colisão. Bom, a quantidade de movimento depois da colisão será massa do corpo A vezes a velocidade final do corpo A, mais a massa do corpo B vezes a velocidade final do corpo B. Tá? Ou seja, substituindo o que a gente sabe, né? Nessa equação vai sobrar a quantidade de movimento final é igual a 4 que multiplica, veja, depois da colisão o corpo A volta, então, menos 4 vezes a velocidade do corpo A final, que eu não sei, vou deixar indicado. Mais a massa do corpo B é 12, o corpo B vai para a direita depois da colisão, então, mais 12 vezes a velocidade do corpo B, tá? O que resulta, então, que a quantidade de movimento final aí do meu sistema será menos 4 vezes a velocidade do corpo A final, mais 12 vezes a velocidade do corpo B final. Tá? Isso ficou uma equação, não é uma resposta, é uma equação que a gente vai montar uma outra, montar um sistema e resolver. Vamos ao slide seguinte. Tá? Aí o problema, né, é a ideia de conservação. Como a quantidade de movimento inicial é igual à final, então eu vou juntar a parte da quantidade de movimento inicial que eu calculei. A quantidade de movimento inicial deu 8. Isso, então, 8 será igual a quem? Igual a menos 4 vezes a velocidade de A final, mais 12 vezes a velocidade de B final. Tá? Então, isso montou uma equação. 8 igual a menos 4 VA final, mais 12 VB final. Bom, esses três termos podem ser simplificados por 4. Então, a gente divide por 4 para simplificar o termo, vai sobrar 8 dividido por 4 dá 2, menos 4 velocidade do corpo A final dividido por 4 vai dar só menos a velocidade do corpo A final, 12 dividido por 4 dá 3 vezes a velocidade final do corpo B, ok? Muito bem, então, conserva essa equação aqui, ó. Essa equação a gente vai usar. Bom, partimos para o coeficiente de restituição. O valor do coeficiente de restituição, o problema deu que é 0,3. Monta a equação do coeficiente de restituição. Como é que vai ficar a equação do movimento de restituição? Então vai ser, o E vai ser igual à velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Tá? Então, 0,3 igual velocidade de afastamento. A está indo para a esquerda, B está indo para a direita. Então, como eles estão indo em sentidos opostos, o que eu vou fazer? Vou somar as duas velocidades. Tá? A velocidade com que eles se afastam é a soma das duas velocidades. Então, a velocidade de afastamento vai ser VA mais VB. A velocidade de aproximação. Lá, ó, como eu tenho 8 metros por segundo, né, para o corpo A inicialmente indo para a direita e 2 metros por segundo para o corpo B indo para a esquerda, 8 e 2, a velocidade de aproximação também é a soma das velocidades nesse caso. Então, eu vou ter 8 mais 2, 10 metros por segundo, a velocidade relativa de aproximação, ok? Bom, eu vou
isolar o VA mais VB nessa equação. O 10 que está dividindo vai passar multiplicando 0,3. E 0,3 vezes 10 vai dar 3. Então, 3 igual a VA mais VB. Vejam, eu tinha então... Agora eu cheguei a duas equações, né? Duas equações cujas variáveis são as mesmas, VA e VB. Tá? Aí o que a gente vai fazer então? Agora vai montar um sistema de equação para resolver. Tá? Então assim a gente tem um sistema para resolver. Monta o sisteminha de equação, menos VA mais 3VB igual a 2, tá? Mais VA mais VB igual a 3. Então, passa a reta, soma o termo. Nesse caso, dá para somar porque o termo A vai anular. Né? Então, menos VA mais VA, zerou VA. 3VB mais VB, 4VB. Tá? 2 mais 3 igual a 5. Então, vai ficar 4 vezes a velocidade B igual a 5. 4 passa dividindo, 5 dividido por 4 dá... A velocidade B vai ser de 1,25 metros por segundo. Então, achei a resposta do B. Quando eu acho a resposta do B, eu substituo esse valor da resposta do B em qualquer uma das duas equações que estão no meu sistema para calcular o valor do A. Tá? Então, vou pegar a equação lá, VA mais VB igual a 3. VA eu não sei, o VB eu achei é 1,25 igual a 3. 1,25 passa subtraindo. 3 menos 1,25 igual a 1,75. Então, a velocidade do A de afastamento ali, depois da colisão, é de 1,75 metros por segundo para a esquerda. Então, ela seria negativa. Aqui ela aparece positiva porque aparece em módulo. Ok? Muito bem. E com isso, então, a gente fecha o exemplo 2. O exemplo 2 foi bem trabalhoso, então tem que tomar cuidado. Faz isso, presta bem atenção, porque a gente vai ter exercícios que terá que trabalhar com isso, ok? Muito bem, para finalizar então, colisão inelástica, tá? Então, quando há perda máxima da energia cinética do sistema, a colisão é classificada como inelástica, tá? Então, após a colisão desse tipo, né, os objetos que participam dessa colisão, eles permanecem grudados, né? Então, tá vindo um corpo, esse corpo tá vindo aqui, esse aqui tá vindo aqui mais rápido, bate, depois que bate, eles vão juntos. Tá? Eles permanecem unidos, certo? Tá? É como se fosse um corpo único. Então, como após a colisão não haverá afastamento entre os objetos, porque eles permanecem unidos, não há afastamento, a velocidade relativa de afastamento será nula. Então, a velocidade de afastamento é nula. 0 dividido por qualquer coisa que seja a velocidade relativa de aproximação vai dar 0. Tá? Então, o coeficiente de restituição é igual a 0 na colisão inelástica, justamente porque os corpos permanecem unidos. E aí tem a figurinha ali, né, de um carro batendo na traseira de um caminhão e entra na traseira do caminhão e fica preso ali. Tá? Então, os dois viram um corpo só depois da colisão, ok? Muito bem, exemplo 3. Então, diz lá, ó, um caminhão parado em um semáforo, teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para frente, colisão inelástica, com uma velocidade estimada de 5 metros por segundo, que equivale a 18 km por hora, tá? Na mesma direção em que o carro vinha. Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro, é possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava a uma velocidade aproximadamente de quanto? Então, beleza. O problema no texto já afirmou que a colisão é inelástica, não precisava ter aparecido aquilo, bastava ele ter dito que ambos foram lançados juntos para frente. Quando eles estão juntos é um corpo só, então é inelástica. Tá? Então, a gente tem a questão, os dados para esse problema. A velocidade inicial do caminhão, o caminhão está parado, então a velocidade inicial dele é 0. A velocidade final do sistema após a colisão, o problema disse 5 metros por segundo. A velocidade inicial do carro, a gente não sabe, que é exatamente o que o problema quer saber. Qual é a velocidade inicial do carro quando ele bate na traseira do caminhão? Tá? E o problema afirma que a massa do caminhão é 3 vezes a massa do carro. Né? 3 vezes maior que a massa do carro. Perfeito? Como é que a gente vai montar, então, para solucionar isso? A gente vai fazer da seguinte forma.
Vai montar pela... Bom, na colisão inelástica, não conserva energia é totalmente dissipada, mas conserva 100% de quem? Da quantidade de movimento. Então, dessa forma a gente resolve o problema. A quantidade de movimento inicial será igual à quantidade de movimento final. Bom, quem é a quantidade de movimento inicial? É a massa do carro vezes a velocidade inicial do carro, que a gente não sabe, mais a massa do caminhão vezes a velocidade inicial do caminhão, que a gente sabe que é 0, tá? Isso será igual à quantidade de movimento final. Quem é a quantidade de movimento final? É a massa do carro vezes a velocidade final do carro, mais a massa do caminhão vezes a velocidade final do caminhão. Sendo que a velocidade final do caminhão e a velocidade final do carro são iguais, ok? Muito bem, então joga os dados nessa equação aí. O que vai ficar então? Massa do carro vezes a velocidade inicial do carro, mais massa do caminhão, 3 vezes a massa do carro, vezes a velocidade inicial do caminhão, que é 0, igual massa do carro, não sabemos, deixa indicado a massa do carro, vezes 5. Tá? Por que vezes 5? Porque 5 é a velocidade final do carro, mais a massa do caminhão é 3 vezes a massa do carro, a gente não sabe quanto é, vezes a velocidade final do caminhão, que também é 5. Tá? Então, a linha de baixo vai sobrar do primeiro lado da igualdade, vai ficar a massa do carro vezes a velocidade inicial do carro. O 3m, 3 vezes a massa do carro vezes 0, vai dar 0. Tá? Do outro lado da igualdade, vai ficar o quê? Vai ficar 5 massa do carro, mais 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Tá? 15 mais 5, 20 vezes a massa do carro. Perfeito? Então, nessa última linha que eu acabei de dizer, a gente vai ter massa do carro vezes a velocidade inicial do carro igual a 20 vezes a massa do carro. A massa do carro, que estava multiplicando a velocidade inicial, passa para o outro lado, dividindo. Então, vou ter que a velocidade inicial do carro vai ser 20 vezes a massa do carro, dividido pela massa do carro. Veja, eu não preciso saber a massa do carro para calcular esse problema. Porque agora, como eu tenho a massa do carro dividido pela massa do carro, se a massa for 10 dividido por 10, vai dar 1. Se a massa for 50 dividido por 50, vai dar 1. Se a massa for 1 milhão dividido por 1 milhão, vai dar 1. Então, eu simplifico as massas do carro. E sobra, então, para mim, a resposta final do problema de que a velocidade inicial do carro é igual a 20 metros por segundo. Tá? O que equivale, multiplicando por 3,6, significa que o carro colidiu na traseira deste caminhão a 72 km por hora. É uma bela uma pancada. Tá? Então, e aí é essencial que a gente retome aqui as ideias necessárias para a educação para o trânsito. Tá? Por causa disso, a necessidade do uso do cinto de segurança. Né? Porque se o carro colide com o caminhão a 72 km por hora, as pessoas que estão dentro do carro também estão a 72 km por hora. Quando o carro colide, ele vai parar. Ou melhor, ele vai se deslocar com uma velocidade de 72 cai para 18. Essa diferença de velocidade, os corpos que estão dentro do carro, se não estiverem presos ao carro por meio do cinto, eles são lançados para frente, mantendo a velocidade com que ele se deslocava, 72. Tá? Então, os corpos são arremessados para fora do carro. Por isso que quem não usa cinto de segurança numa colisão é lançado para fora do carro. Tá? Então, a importância do uso do cinto de segurança. Tá? Na educação para o trânsito, é aquilo que eu sempre digo, né? As pessoas podem até desrespeitar as leis de trânsito. Né? Acontece. Não quero botar cinto. As pessoas desrespeitam as leis de trânsito. Excedem na velocidade, não usam cinto. Se acontece um acidente, por mais que essas pessoas não gostem de cumprir as leis de trânsito elas desrespeitam. Mas das leis da física, ninguém escapa. Tá? Ninguém escapa. E aí o estrago é grande. Certo? Então, hashtag, fica a dica, use cinto, né, quando estiver num carro, ônibus, tá? Independente se você está sentado no banco da frente ou no banco de trás. Use cinto de segurança. É para a sua segurança. Simplesmente. Né? Muito bem. Para fechar isso aqui, então, um quadro resumo de colisões. Né? Então, colisão perfeitamente elástica
velocidade de afastamento igual a velocidade de aproximação, tá? E aí eu tenho a velocidade relativa de afastamento, velocidade relativa de afastamento igual a velocidade relativa de aproximação, o coeficiente de restituição vai ser igual a 1, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, conserva energia, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Uma colisão parcialmente elástica, a velocidade de afastamento, a velocidade relativa de afastamento é menor do que a velocidade relativa de aproximação, tá? O coeficiente vai ser um número compreendido entre 0 e 1, tá? A energia cinética inicial será maior que a energia cinética final, porque parte da energia será dissipada em outras formas de energia, e a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. E a colisão inelástica, tá? A velocidade de afastamento dos corpos é igual a 0 porque eles mantêm-se unidos, tá? Logo, o coeficiente de restituição será igual a 0, tá? Então, a energia cinética inicial será maior, consideravelmente maior que a energia cinética final, tá? E a quantidade de movimento antes da colisão será igual à quantidade de movimento depois da colisão. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, fechamos aqui. A aula de hoje foi um pouco mais extensa, né? Passou um pouquinho daquela média que a gente tinha normalmente, tá? Vocês vão ficar aí com os exercícios para resolver naquele mesmo esquema agora atualizado, né? Resolve o exercício, envia via Classroom ou e-mail para validar as presenças. A avaliação numérica, nota desse conteúdo vai se dar no final, né, do trimestre. Ok, pessoal? Bom estudos para vocês aí. E nas dúvidas, até o nosso atendimento de terça-feira. Valeu, gente. Abração. Tudo de bom. Se cuidem e usem cinto de segurança.